Fala, gente! Boa noite, boa tarde ou bom dia, a depender do horário que vocês estão vendo essa aula. Mas para quem está aqui agora comigo, às 20 horas, toda quinta-feira, boa noite. A gente vai dar início a mais uma aula e mais um tema sobre a prova de linguagens do Enem. Para você, então, que vai fazer o curso de medicina ou outros grandes cursos de grande concorrência, como boa parte das opções que a gente encontra nas universidades públicas, direito, psicologia, odontologia, ou cursos novos como inteligência artificial e por aí vai. Não importa qual o curso que você quer, o importante é que você se prepare bem. E para isso, você precisa investir tempo, dedicação e estudo na prova de linguagens. É por isso, então, que eu, professor Henrique Caldas, que já tenho mais de 10 anos de experiência de sala de aula, quero que você alcance mais de 40 acertos e conquiste mais de 700 pontos nessa prova. É possível. A prova de linguagens não é uma prova impossível. É possível fechar essa prova. É possível acertar acima de 40 questões e, por que não, alcançar a marca de mais de 700 pontos. Eu posso te ajudar com a minha experiência, depois de mais de 10 anos de sala de aula e de muito pé no chão da sala e compartilhamento de experiência com os meus alunos. Aprendi muito a entender quais são os erros, os desafios na cabeça de um estudante na hora de responder as questões de linguagens. A prova de linguagens é uma prova muito rica porque tem muita coisa sobre ela que vale a pena a gente falar, principalmente o fato de que ela é uma prova desvalorizada. Não é o seu caso, porque se você está aqui assistindo essa aula, é porque você entende a importância de estudar para linguagens. Se você entende mesmo isso, aproveita aqui agora, no meio dessa aula, e se inscreve no meu canal. Ativa o sininho para receber as notificações e lembrar que toda quinta-feira, às 20 horas, como hoje, nós estamos aqui para falar sobre a prova de linguagens. A prova de linguagens é uma prova mal entendida. Tem gente que acha que a prova tem a ver com a gramática normativa apenas e estuda regra gramatical, nomenclatura, classificação de palavras, termos da oração. Há outros que, do outro lado, entendem a prova de linguagens como uma prova de interpretação. São dois extremos. Alguns acham que é uma prova fechada em regras e outros acham que é uma prova aberta demais em leitura interpretativa. Não é nem uma coisa nem outra. É uma prova que encontra um caminho intermediário entre o entendimento da língua e a compreensão dos vários funcionamentos das linguagens e dos textos. Ou seja, dizendo de outra forma, é preciso olhar para os textos entendendo como eles funcionam, quais são os mecanismos de organização e estruturação do texto ou dos textos, as linguagens que são utilizadas ali dentro, os recursos expressivos, as formas e os mecanismos de conexão entre as partes do texto e por aí vai. Não é pouco o que a gente vê na prova de linguagens. Há bastante conteúdo, há bastante entendimento de texto, mas não se trata de regra gramatical ou de leitura aberta e subjetiva. Bem, eu sempre falo isso e reforço aqui nas minhas aulas. Você pode assistir aos vídeos que eu posto e coloco aqui no meu canal, sempre dizendo dicas importantes e entendimentos importantes sobre a prova de linguagens. Se você não entende essas técnicas e estratégias e esse olhar sobre a prova, o que vai acontecer é você vai errar. Você vai errar questões fáceis e isso vai prejudicar a sua nota. Isso vai prejudicar seu desempenho na prova. Não erre. Assista às aulas, acompanhe as dicas, acompanhe as minhas orientações que você melhora a sua capacidade de acertar dentro dessa prova. E nada disso é na base do achismo.
Tudo isso tem a ver com tempo de experiência. Eu sou professor há mais de 10 anos e especialista em Enem. Durante esse tempo, fui me dedicando a entender cada vez mais essa prova e hoje posso dizer que entendo bem o que faz você passar dos 40 acertos e aumentar sua pontuação e, com isso, alcançar sua aprovação. E claro que eu não aprendi isso sozinho, eu aprendi isso com os meus alunos. Então, foi a partir da experiência da sala de aula e dividindo as dúvidas com os meus alunos que eu aprendi muito mais a entender como funciona a cabeça de um estudante que se prepara para o Enem. Bem, hoje eu vou falar sobre um tema chamado linguagem corporal e competência 3. É por isso que eu vou compartilhar aqui minha tela com você. E enquanto faço isso, quero te lembrar do seguinte: tanto a prova de linguagens não é uma prova de gramática normativa que ela cobra, dentre as competências, a linguagem corporal. E hoje eu trago dicas e estratégias para trabalhar com esse tema. A competência 3, portanto, é exatamente a que vai tratar da linguagem corporal quando diz: candidato, você deve compreender, já note que a palavra não é interpretar, mas compreender, e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Basicamente, o que está sendo dito aqui é: corpo não é apenas biologia. A prova de biologia vai sim observar e analisar o corpo pela física, pela química e pela própria biologia. Isso é a prova de natureza, que faz parte do segundo domingo de prova. No primeiro domingo de prova, também há um interesse pelo corpo humano, mas não do ponto de vista biológico ou físico-químico, mas sim como texto. Nosso corpo é um texto, porque ele é social, beleza? Porque nós temos uma linguagem do corpo, como diz a própria competência, e porque através do nosso corpo nós constituímos ou construímos uma identidade. Olha lá que interessante, beleza? Pausa para uma aguinha e quero que você acompanhe aqui, destacando algumas palavras-chave. Uma delas é integração social. O corpo precisa estar integrado. Portanto, o corpo não pode ser deslocado do seu contexto social. É daí que vem, então, a ideia de estigma social, preconceito, estereótipo. A ideia de trabalhar com diversidade de condições, já que há pessoas que são deficientes, ou melhor, têm alguma deficiência e precisam estar integradas socialmente. O nosso corpo também é um corpo ligado ao esporte, à dança, a movimentos culturais. Por isso, o nosso corpo forma uma identidade. Então, basicamente, você precisa entender com essa competência que corpo também envolve uma gramática, ou como eu chamo, gosto de chamar de, anote aí, temos uma gramática do corpo. Que gramática do corpo é essa? Se nós temos uma gramática da língua, ou seja, há um certo conjunto de regras que indicam o funcionamento da língua, nós também temos a gramática do corpo, que é um certo mecanismo de funcionamento do corpo. Nosso corpo, então, não está isento de significar coisas. Portanto, o corpo de um homem e o corpo de uma mulher se comportam de formas diferentes, social, histórica e culturalmente. Afinal, o nosso corpo é lido, sendo de um homem ou sendo de uma mulher, de maneiras diferentes. Um homem negro e um homem branco não são lidos da mesma maneira.
Tudo isso não porque há uma diferença biológica, mas porque há uma diferença construída, que na verdade não é só uma diferença, é uma desigualdade construída culturalmente, historicamente e socialmente. Bem, por isso, dentro dessa competência 3, nós temos três habilidades para pensar: a habilidade 9, a habilidade 10 e a habilidade 11. Vamos entender aqui essas habilidades rapidinho para a gente ir colocar em prática em duas questões do Enem. Uma da prova de 2025, portanto, a prova mais recente de agora, do ano passado, e uma prova de 2024. Então, e uma questão da prova de 2024. São questões muito recentes, beleza? Agora veja só, você está aí, não se inscreveu ainda, é só se inscrever aqui no canal para assistir outras aulas como essa, dicas rápidas e estratégias. Já deixei aqui para você uma dica, que é: você precisa entender o corpo como uma gramática. O corpo tem um certo funcionamento e comunica coisas. Com o corpo a gente transmite ideias. Por isso que ele é um corpo social e que é um corpo marcado por uma identidade. Isso é muito importante. Então você precisa destacar essa palavra: integração e identidade. A ideia de que o corpo deve estar integrado e o corpo é uma identidade. Dentro das habilidades, a gente tem reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Claro, a gente precisa ler o corpo como parte do dia a dia, os movimentos do corpo e como a gente o utiliza no cotidiano. Quais são, então, as leituras que a gente faz do corpo no dia a dia, dentro do grupo social que a gente vive? A ideia, então, de praticar um exercício físico, fazer uma atividade, dentro do nosso cotidiano. A habilidade 10 fala, então, em reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Por isso, então, a transformação de hábitos corporais, como eu havia dito, a prática de exercícios físicos. Entender, então, o esporte como algo fundamental para a nossa vida. Ter uma preocupação com a saúde. Entender, por exemplo, o que significa o corpo que hoje habita ou procura uma academia. E essa preocupação exacerbada com o corpo. Bem, claro, é importante transformar hábitos corporais e estar em busca, então, de um corpo mais saudável para garantir a função sinestésica desse corpo. Bem, e por fim, a habilidade 11, reconhecer a linguagem corporal como um meio de interação social. Aqui o esporte é muito importante, né? O esporte como uma forma de interação social, construção das interações sociais, mas lembra, considerando os limites de desempenho. É aqui, por exemplo, que vai aparecer aquela situação em que a Simone Biles, que é uma ginasta americana, em meio a uma Olimpíada, ela decidiu declarar que ia parar por um tempo para cuidar da própria saúde, a saúde mental. Então, ela entende o corpo dela como um corpo representativo da preocupação em cuidar da saúde mental. E ela entende com isso os limites de seu desempenho. Porque corpo é variado, os corpos são variados. E a gente precisa ler os corpos dentro dos seus limites, porque nós somos diferentes indivíduos. Bem, basicamente, as habilidades, então, abordam o corpo em situação social, o corpo no cotidiano, o corpo ligado a hábitos corporais do dia a dia e o corpo, claro, como parte de uma sociedade, interação com a sociedade, entendendo os seus limites de desempenho. Beleza? Bem, se você compreende a competência 3 e começa a entender melhor o que ela representa, vamos aqui para a questão 12 da prova azul de 2025. Então, se você pegar a prova regular, primeira aplicação do Enem de 2025, a questão 12, prova azul, trouxe esse texto justamente dentro da competência 3. E o enunciado e o comando dizem o seguinte: de acordo com esse texto,
O programa voltado ao estímulo da prática do parasurf. Então, note que nós temos aqui uma preocupação com uma modalidade paraesportiva, certo? Vejam então que a gente tem aqui o programa voltado ao estímulo da prática do parasurf. Portanto, não se trata apenas do surf, sim o surf adaptado a pessoas com deficiência. Por que isso? Porque nós temos uma habilidade que pensa, ou uma competência que pensa no corpo como integração social. O corpo precisa estar integrado socialmente. Então, alguma pessoa que tem alguma deficiência física não pode deixar de estar integrada à prática de esportes ou uma vida social pela sua deficiência. Ela precisa estar integrada. Então, o programa, ao estímulo da prática do parasurf, evidencia, destaca o quê? Diz o texto: o Ministério do Esporte no Brasil lançou o programa Maré Inclusiva. Olha lá, em 2024, ano dos Jogos Paralímpicos de Paris. Esse programa, olha lá, esse programa visa ampliar as oportunidades para pessoas com deficiência que desejam praticar surf. Pronto, então essa é a intenção. É garantir a integração de pessoas com deficiência à prática de uma modalidade esportiva. O parasurf é a prática do surf adaptada para permitir que pessoas com deficiência, permitir que as pessoas com deficiência pratiquem o esporte em todas as suas categorias, modalidades e manifestações. O que é que esse texto então simboliza? Aquilo que eu mostrei a vocês antes. A competência 3 envolve o corpo, a linguagem corporal como integradora social. É o que esse texto está dizendo. O Ministério do Esporte lançou um programa Maré Inclusiva em 2024, justamente para ampliar as oportunidades das pessoas com deficiência que desejam praticar o surf e permitir que essas pessoas pratiquem o esporte em todas as suas categorias, portanto, que elas estejam integradas. Aqui, então, é hora de você pegar o seu bloquinho de anotações e anotar. Anotar o quê? Primeiro, que você tem que se inscrever no meu canal para assistir às aulas e receber dicas como essas. Ativa o sininho e não deixe de comentar. Tirar suas dúvidas aqui no comentário, no chat, porque eu posso responder, tá? Mas além disso, é importante que você anote o seguinte: uma palavra-chave para você responder questões desse perfil é a palavra integração. E qualquer coisa que envolva a integração. Porque é esse o papel do esporte também no entendimento do Enem. É a ideia de que você deve ler o texto e compreender que o esporte e a linguagem corporal são integradoras e não segregadoras. Percebe? Bem, para a Secretaria Nacional do Paradesporto, a iniciativa é mais do que um programa de esporte. É uma iniciativa que busca transformar vidas. A dica que eu acabei de dar para você, eu vou repetir para você anotar. É importante entender o esporte como um elemento integrador. É por isso que o texto diz, olha, para a Secretaria Nacional do Desporto, a iniciativa do projeto, né, Maré Inclusiva, é mais do que um programa apenas ligado ao esporte, é mais do que isso. Aí a gente faz a leitura agora, tá vendo? Não é o esporte pelo esporte, mas é o esporte como uma iniciativa que busca transformar vidas e inclusão ou integração por meio do parasurf, criando um legado de igualdade e respeito. Bonito isso, né? Então, vamos lá. Professor, por que que eu tenho que saber dessas coisas? Porque você é um leitor, cara. Você é um leitor de diversas linguagens. Você não está aqui apenas para responder questões de análise sintática. Você está para entender linguagens variadas. É por isso que você precisa lidar com a linguagem corporal. E aí a gente chega às alternativas. Então, qual é a ideia? O estímulo à prática do surf destaca o quê? A adesão de diferentes países a programas inclusivos? Não, porque o foco não são os diferentes países. Esse não é o objetivo, focar em diferentes países.
uma preocupação política em atender às demandas paralímpicas. O objetivo não é só não são apenas as demandas paralímpicas. Importância de uma política pública esportiva para a inclusão? Será? Porque nós estamos falando sobre inclusão. Isso aqui é importante, ó. Depois, eficiência das iniciativas de inclusão em mega eventos esportivos. Não, porque o texto não diz que a inclusão se dá apenas em mega eventos esportivos, mas sim fora dele também. Escassez de investimento em práticas corporais. Bem, pode até ser que o texto faça a gente imaginar que há uma escassez mesmo, uma precariedade em relação ao investimento de práticas esportivas ou corporais. Mas o foco do texto não está na escassez de investimento em práticas corporais, muito menos focada em aventuras na natureza, beleza? Então, gabarito letra C, e a palavra-chave aqui é a ideia de inclusão, ok? Inclusão de quê? A importância do esporte para a inclusão. Essa é a ideia. Uma linguagem corporal, o esporte, servindo de quê? Inclusão. E para quê? Para garantir uma integração social, já que eu devo ser um leitor competente para entender o corpo como um elemento fundamental de integração social. Então, política pública é importante para a inclusão de pessoas no esporte. Fechou? Percebe então o que está acontecendo aqui? A ideia de que a linguagem corporal é o corpo como um elemento a ser entendido para além da biologia. Não é só isso, é mais. Assim como a questão 9 da prova azul, da primeira aplicação da prova de 2024, também trouxe para a gente o seguinte. Ó, antes de ler essa questão, eu quero saber, será que você está entendendo? Será que você compreende o que eu estou dizendo? Será que está dando para acompanhar a aula? Então, você que está aí agora assistindo essa aula curtinha, não dura mais do que 30 minutos, logo mais eu estou encerrando. Você pode usar o espaço dos comentários aqui embaixo para comentar o que você precisar, sua dúvida, se você entendeu ou não entendeu, se tem alguma pergunta que você queira fazer, você pode fazer. Use esse espaço, porque embora a gente não esteja no mesmo espaço físico, mas a gente está no mesmo espaço digital ou virtual, e você pode sim ser o aluno e eu sou o seu professor. Basta você deixar a sua pergunta que eu respondo, beleza? Essa mesma lógica da competência 3 que eu disse na questão anterior é o que vai aparecer aqui na questão seguinte, também do Enem, quando diz: as causas do desequilíbrio na saúde mental. Galera, não precisa ser um especialista para entender que um dos temas mais relevantes do nosso tempo é a saúde mental. E é claro que ela está ligada à linguagem corporal, porque, embora estejamos falando da mente, a saúde da mente ou a saúde mental não tem como deslocar a mente do corpo. Aliás, já vai aí um bom entendimento. Se eu preciso entender o corpo não apenas como uma biologia, então eu já posso entender que este corpo está associado a uma mente, claro. Ou ainda a uma saúde da mente. Não há corpo que funcione bem sem uma saúde mental também bem conduzida. Claro. Então, é claro que o Enem vai trabalhar com vocês a ideia de saúde mental. Por isso, as causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas a quê? Pressão, depressão, estresse, crise de ansiedade. Nossa, palavras que a gente conhece tão bem, né? Os males da sociedade contemporânea também estão no esporte, tá vendo? O esporte é uma preocupação dentro da prova de linguagens. A tenista Naomi Osaka, do Japão, jogadora mais bem paga do mundo e que já ocupou o número 2 do ranking, portanto, muito sucesso envolvendo uma esportista, uma atleta, retirou-se do torneio de Roland Garros de 2021 porque não estava conseguindo administrar as crises de ansiedade provocadas pelos grandes eventos, por ser uma estrela aos 23 anos e pelo peso de parte da imprensa. Então, nós temos aqui dois fatores importantes, né?
pelo sucesso tão cedo e pela imprensa. Então, esses dois fatores apontaram para os limites do corpo. Não sei se você vai lembrar, eu vou voltar aqui um pouco para você lembrar que eu disse no começo dessa aula que nós temos, enquanto corpos, limites de desempenho, ok? Então aqui nós temos um limite de desempenho que deve ser respeitado. Claro, uma mulher de sucesso muito novo, muito nova, e com parte da imprensa pressionando, ela disse: olha, eu preciso administrar melhor as minhas crises. O tenista australiano Nick Kyrgios, de 25 anos, revelou sua situação triste e solitária enquanto lutava contra a depressão causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial de tênis. O jogador de basquete americano Kevin Love também tornou público seu quadro de ansiedade e depressão. Então temos aqui 3 atletas que revelam esse problema. A tenista Naomi Osaka, o tenista australiano Nick Kyrgios e Kevin Love, 3 atletas com situações em comum. Qual? Aquela que a habilidade disse. Eles reconheceram o limite de atuação ou de desempenho dos próprios corpos enquanto atletas. O mundo do atleta é solitário e distante da família. O que vemos numa partida não reflete a rotina desgastante. A imprensa denomina atletas como heróis, tá vendo? Então a imprensa acaba construindo uma imagem de alguém que não tem limites, porque heróis não têm limites físicos, né? É um super-homem, é uma super-mulher, são super pessoas com capacidades sem limite. Então a imprensa, ela desvirtua a ideia de que atletas têm limites, não são heróis, como se aquele corpo fosse indestrutível, mas a mente é o ponto fraco da história, tá vendo? Então vamos lá. As causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas a quê? O que é que faz o desequilíbrio dessas pessoas e desses atletas? É o fato de terem nacionalidades diversificadas? Não. O foco aqui não são as nacionalidades diferentes. Modalidades esportivas distintas também não. Não são esses os limites apontados pelo texto. Ocorre que são pessoas que praticam modalidades diferentes, mas o texto não disse que foram os esportes em si ou as suas diferenças que geraram os limites. Também não foram as idades aproximadas. Representações heróicas dos atletas, mais ou menos. Essa alternativa aqui poderia ser muito bem um distrator que você talvez marcasse, porque o texto realmente diz que é a representação heróica dos atletas. Porém, existe um detalhe. Qual é o detalhe? É que essa representação heróica dos atletas se deu através da mídia, beleza? E da pressão dos constantes eventos. Então, essa busca incessante do atleta como um ser sem limite foi o que adoeceu os 3 atletas, exemplo do texto, beleza? Quem produz isso? A pressão dos eventos e a mídia. Então, galera, nós estamos vendo aqui textos que abordam o corpo como um texto. Isto é, o corpo é uma linguagem e comunica coisas. Nós vamos entender o corpo de um atleta como heróico, alguém que é herói sem limites, ou a gente vai entender o corpo de um atleta ou das pessoas como humanos com limites a serem adaptados e superados. É isso que o Enem quer que você veja. Portanto, assim como a questão anterior, essa questão mostra que corpo não é só biologia, corpo também é cultura, é uma ferramenta social e histórica. Eu espero então que você tenha entendido e acompanhado como a linguagem corporal ela cumpre esse papel de ser parte da nossa comunicação. Então, nós estamos aqui para falar sobre a competência 3, que foi isso que a gente fez ao longo desses 30 minutos. Entender que a prova de linguagens não é só uma prova
de textos verbais e não verbais, ou que abordam temáticas literárias ou textos jornalísticos, mas nós estamos falando de textos que abordam questões relativas ao corpo. Essas questões têm, para encerrar aqui, pega essa ideia que eu vou trazer para vocês, é que é preciso entender que essas questões elas são fáceis dentro da prova, no máximo questões medianas, raro que elas sejam questões difíceis, e isso pode prejudicar a sua TRI. Ou seja, se você erra a questão fácil, você está comprometendo a coerência de resolução da sua prova. Então, esse perfil de questão que eu mostrei aqui agora é super importante para você acertar e pontuar bem. E claro, deixo aqui no final dessa aula 3 dicas importantes para vocês, que são palavras-chave para vocês considerarem na hora de acertar essa questão. Primeiro, a ideia de integração, como eu falei antes. O Enem espera que você entenda o corpo como algo a ser integrado. Segundo, identidade, porque nosso corpo está ligado a uma identidade. Tanto que, se você é um corpo que habita o Nordeste, se você é um corpo que habita o Sudeste, ou o Sul, ou o Norte, são corpos que, de onde vieram e onde nasceram, são lidos de determinada forma. Assim como, se você é mais alto ou mais baixo, você também vai ganhar uma espécie de identidade a partir dessa característica, também pela cor da pele, também se você dança ou se você pratica um determinado esporte e por aí vai, são elementos que contribuem para a formação da sua identidade. E terceiro, eu diria, é preciso que vocês guardem a ideia de que na prova de linguagens o esporte é sempre, sempre algo feito para além. Como assim? Cada vez que vocês encontrarem textos e questões ligados ao esporte, procurem aquela alternativa que fala sobre para além do esporte. O que é que o corpo, como é que o corpo se comporta? Para além do esporte, o corpo é social. Para além do esporte, o corpo deve ser integrado socialmente. Para além do esporte, meu corpo pode ser uma representação ou obter uma representatividade. Para além do esporte, ou dizendo de outra maneira, quando você pratica vôlei, futebol, natação, tênis, etc., você não está ali apenas jogando uma modalidade esportiva, você está aprendendo tolerância, você está aprendendo a lidar com a frustração, você está aprendendo a ser empático, então, o esporte está sempre para além do esporte, ok? Se você entendeu essa aula, entendeu as dicas que eu dei, deixa o seu comentário aqui, participa tirando dúvidas, interagindo comigo, que eu venho aqui para responder. E claro, lembre, toda quinta-feira às 20 horas temos uma aula ao vivo para abordar mais um tema do Enem. Venha, participe, se inscreva e acompanha para alcançar mais de 40 acertos na prova de linguagens e aumentar a sua capacidade de pontuar. Abraço, até mais, a gente se encontra por aqui